Senhoras e senhores, a partir desse instante tem início a 29ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, nesse dia 13 de outubro de 2015, terça-feira. A presente sessão será presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli, presença dos demais vereadores, Osniri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Claudinei Ishida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, Sérgio Daguano e Luiz Carlos Lorenzão. Portanto, a partir de agora tem início a 29ª sessão ordinária do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara de Vereadores de Astorga. Sob a proteção de Deus e a presença dos senhores vereadores, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a sessão ordinária. Solicito o secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Lista de presença dos vereadores. 29ª sessão ordinária do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Vereadores: Ademir Batista da Silva. Presente. Claudinei Ishida. Presente. José Carlos Paixão. Presente. Luiz Carlos Lorenzon. Presente. Marcos Roberto Cavalari. Presente. Marino Marchioli, presente. Maurício Ricardo Giuliani. Presente. Osniri Pires Gonçalves. Presente. Sérgio Daguano. Presente. Plenário da Câmara Municipal de Astorga, 13 de outubro de 2015, José Carlos Paixão, presidente. Solicito ao vereador Sérgio Daguano para fazer a leitura de um texto bíblico e peço a todos que fiquem em pé. Jesus é entregue aos soldados. Então os soldados levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão ordinária do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. No dia 6 do mês de outubro de 2015, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, com a presença dos vereadores Marcos Roberto Cavalari, Osniri Pires Gonçalves, Luiz Carlos Lorenzon, Sérgio Daguano, Maurício Ricardo Giuliani, Claudinei Ishida e Ademir Batista da Silva, foi realizada a 28ª sessão ordinária, sendo os trabalhos presididos pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli. A leitura do texto bíblico foi feita pelo vereador Marino Marchioli. Abrindo os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual foi aprovada por todos os vereadores. Continuando, o secretário fez a leitura do material de expediente, que constou do projeto de lei número 62/2015, que estima a receita e fixa as despesas do município de Astorga para o exercício financeiro do ano de 2016, e dá outras providências. O projeto de lei número 63/2015, que altera o anexo 6 da lei 2014/2008, de 5 de 5 de 2008, e o anexo 2 da lei 2019/2008 e dá outras providências. Alteração do projeto de lei número 58/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná. Na ordem do dia, o presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei número 61/2015, que altera o anexo 1 da lei 1388/98-E, de 26 de março de 1998, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos do município de Astorga, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. Terminadas as votações, passou ao período das explicações pessoais.
fazendo uso da palavra o vereador Ademir Batista da Silva, que comentou sobre a viagem a Brasília, juntamente com os vereadores Osniri Pires Gonçalves e Maurício Ricardo Giuliani, acompanhados do assessor Rubens Issato, onde na oportunidade estiveram visitando o deputado Alex Canziani, Sérgio Souza e Diego Garcia, levando algumas reivindicações de melhorias para o nosso município. O vereador Marcos Roberto Cavalari agradeceu ao vereador Ademir pela entrega ao deputado Diego Garcia do PHS dos pedidos de recurso e melhorias para o nosso município. Falou do sucesso da eleição para os membros do Conselho Tutelar, parabenizando todos os concorrentes e aqueles que conseguiram ser eleitos. O vereador Sérgio Daguano parabeniza os membros eleitos do Conselho Tutelar, mas criticou a maneira como foi executado esse processo de eleição, depois de tanto trabalho para que o país tivesse uma eleição unificada. Disse que ficou decepcionado com o horário da votação, que ocorreu das 13 às 17, sendo que Astorga tem quase 21 mil eleitores e menos de 3 mil compareceram às urnas, enquanto que em outras cidades da região a votação transcorreu das 8 às 17. Houve poucos locais de votação, fazendo com que muitas pessoas deixassem de votar devido às grandes filas e muitas outras nem sequer compareceram para a votação. Também criticou o sistema de apuração dos votos, alegando que algumas pessoas escrutinadoras não estavam aptas a exercerem a função. Disse que a democracia foi ceifada dos cidadãos, tanto no horário da votação quanto durante a apuração dos votos. Aconselha que aqueles que se sentirem lesados busquem o Ministério Público para a tomada de providências. Pede ao presidente desta casa envio de ofício ao Departamento de Esportes para enviar prestação de contas. Falou da oportunidade de estar com o prefeito municipal para discutir o projeto lido nesta data, que, se aprovado, vai trazer grandes investimentos para o município. Critica o governo estadual pela forma como vem governando o Estado, e os deputados que estão votando favoráveis aos seus projetos de aumento de impostos e eleição dos diretores de escola, trazendo sérios prejuízos aos cidadãos paranaenses e à classe do magistério estadual. Não havendo outros pronunciamentos, o presidente José Carlos Paixão agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, passando a palavra ao vereador Marino Martioli para iniciar a solenidade de entrega de placa de homenagem de rua à família do senhor Manuel Garcia Garcia. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2015. José Carlos Paixão, presidente, Marino Martioli, secretário. Em discussão, a ata da sessão anterior. Como ninguém quer discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levante, aprovado por todos. Solicito o secretário para fazer a leitura do material de expediente. Material de expediente. Indicação número 43/2015. Senhor presidente, nobres vereadores, o vereador que esta subscreve indica ao excelentíssimo prefeito municipal a realização de operação tapa-buracos nas ruas do Jardim Londrina nessa cidade, tendo em vista as precárias condições que se encontram para o tráfego de veículos. Nesses termos, pede deferimento, Sala das Sessões, 13 de outubro de 2015, Marcos Roberto Cavalari, vereador. Projeto de lei número 64/2015. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de bem imóvel e dá outras providências. Ofício número 425/2015, que é o ofício que está encaminhando, então, o projeto de lei número 64/2015. Datado de 9 de outubro de 2015. Senhor diretor, tenho a grata satisfação de encaminhar a Vossa Senhoria o seguinte projeto de lei, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de bem imóvel e dá outras providências. Outro sim solicito que o alusivo projeto de lei seja apreciado e votado na forma regimental. Sem outro particular para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Manuel Joaquim de Oliveira, secretário municipal de Administração e Finanças. Justificativa ao presente projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, através do presente encaminho o projeto de lei que solicita autorização legislativa
para que se proceda à concessão de direito real de uso do imóvel denominado Escritório do Complexo de Armazenador do extinto IBC Casa 3, com área total medindo 129 metros quadrados, localizado na rua Rodolfo Bernardelli, número 305, nessa cidade e comarca, Estado do Paraná. O imóvel acima descrito será destinado à execução do Programa de Desenvolvimento Econômico deste município de Astorga, através do qual busca-se a implantação de novas indústrias e geração de emprego e renda para o município. Assim, solicitamos sua apreciação e votação na forma regimental. Paço Municipal, aos 9 dias do mês de outubro de 2015, atenciosamente, Arquimedes Ziroldo, Prefeito Municipal. Convite, Sodema, 13 de outubro de 2015. Prezados senhores vereadores, a Sodema, Sociedade em Defesa da Ecologia e Meio Ambiente, vem através deste convidá-los a participar da nossa Assembleia Geral, que será realizada dia 16 de outubro de 2015, às 20 horas em primeira convocação ou às 20h30 em segunda convocação. Local: Salão Social da Associação dos Moradores da Vila Olívia. Certo de podermos contar com vossa honrosa presença, atenciosamente, Elson Vieira da Rocha, presidente. Popular Tim. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, carta de esclarecimento. Boa noite aos presentes, aos senhores vereadores, aos ouvintes e ao senhor presidente José Carlos Paixão. O CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é um órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador da política municipal de promoção, atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Criado por esta Casa no ano de 2005, sob o número da Lei número 1746/2005. Ainda sob esta lei, excelentíssimos vereadores, na seção 2, artigo 6º, parágrafo 5º, que contém este teor: regulamentar, organizar, coordenar, bem como adotar todas as providências que julgar cabíveis para a eleição e a posse dos membros do CMDCA e o Conselho Tutelar do município. Salientamos que para a eleição de 2015 recebemos e fazemos cumprir todas as recomendações do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da Resolução 170/2014. Todos os processos burocráticos a respeito do processo eleitoral do Conselho Tutelar do município foram publicados em edital no Diário Oficial e depois disponibilizados a quem precisasse no Departamento de Cidadania e Desenvolvimento Social, através da Secretaria Executiva dos Conselhos. O CMDCA obedece a uma composição paritária de 12 conselheiros governamentais e não governamentais, sendo 6 membros titulares e 6 suplentes. Tem como presidente Janaína Aguilera, que, em uso de suas atribuições, criou a comissão transitória para a organização da eleição do Conselho Tutelar, composta pelos seguintes membros: Norma Lopes, Maria Miduri Vaniche, Maria Inês Anin e Janaína Aguilera. O recado nos foi recebido e nos causou consternação, pois houve 2 dias úteis para sanar suas dúvidas e tirar conclusões. Houve ampla divulgação acerca da eleição em rádio, jornais, redes sociais, publicidade, volante e cartazes espalhados em toda a cidade, inclusive nesta Câmara de Vereadores. Não houve nenhuma forma de capacitação por parte do Estado e o município solicitou uma técnica da Justiça Eleitoral que gentilmente nos cedeu suas horas de ensinamento, que foi de grande valia. Nos preocupamos com detalhes importantes. Saímos de nossas casas com a missão de efetivar 5 conselheiros tutelares, independente de quem fosse escolhido pelo voto da população, para fazer valer os direitos das crianças e dos adolescentes do nosso município. Tivemos a hombridade que tudo transcorresse na mais absoluta democracia. Tivemos percalços, sim, que deverão ser avaliados para futuras eleições, mas em nenhum momento, a partir do horário estipulado, ceifamos o direito do voto. Utilizamos, senhores vereadores, dos recursos de escolas municipais e funcionários idôneos
que estão sofrendo calúnias, inclusive de uma suposta queda de energia que ocorreu no auditório da Câmara. Bem como sabe, os senhores, o interruptor se encontra próximo à porta da saída da plenária, onde se encontravam parentes e conselheiros tutelares. As urnas foram abertas conforme determinação da comissão, sendo 5 urnas simultâneas com 2 fiscais, fazendo a apuração e a todo momento os fiscais dos candidatos presentes. Ratificamos que a promotora, em reunião junto com os candidatos, fez uma pergunta se a comissão havia acordado ao padrão sobre o X. Há 6 meses vem sendo elaborado o processo eleitoral. Foram 3 meses de campanha e não houve qualquer forma de reclamação. Houve reuniões com a comissão e todas as informações acrescidas nas reuniões mensais do CMDCA. Houve também reuniões com os candidatos, onde todos tinham total liberdade para sanar dúvidas. O CMDCA se sentiu ofendido com as palavras do vereador Sérgio Daguano. Portanto, estamos repudiando tais ofensas, pois não houve compromisso de verificar a veracidade dos fatos. Agradecemos o presidente José Carlos Paixão e todos os vereadores e nos colocamos à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente, a Comissão Transitória para a Organização da Eleição do Conselho Tutelar, ano 2015. Norma Lopes, Maria Miduri Vaniche, Maria Inês Zanin e Janaína Aguilera. Astorga, 13 de outubro de 2015, assinados pela senhora Janaína Aguilera e que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vamos passar para a ordem do dia, colocando em discussão e votando as matérias. Projeto de lei número 58/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, com as alterações lidas na sessão ordinária do dia 6/10/2015. Em discussão, o projeto de lei número 58/2015. Senhor presidente, lembrando que esse projeto de lei 58/2000, que autoriza aqui a operação de crédito, isso daqui que nós fizemos reunião com, né, não só com o prefeito, também com algumas entidades, né, fizemos com a Concidade e com outros que aqui estiveram, e fizemos algumas alterações da questão para onde que vai esse investimento, que nós achamos um valor considerável de empréstimo, né? Pelo menos numa situação dessa, mas são para melhoria da cidade. Então, gostaria que o secretário Marino, né, professor Marino, passasse para a população, quem estiver nos ouvindo amanhã e tal, para não falar que essa casa de lei aprovou o empréstimo aí sem saber para que fins que vai ser esse empréstimo de quase 3 milhões aí, né? Professor. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marino Martioli. Aos ouvintes da Rádio Astorga, as pessoas aqui presentes, esse projeto de lei número 58/2015, ele foi alterado ele é de autoria do prefeito municipal e ao longo dos dias, nos nossos debates, ele foi alterado por 2 vezes. E agora ele ficou da seguinte maneira: o prefeito está solicitando que nós, vereadores, autorizemos o excelentíssimo prefeito, né, a contratar com a Agência de Fomento do Paraná S.A. operações de crédito até o limite de 3 milhões de reais. Pode ser que seja 500, 600, mas o limite que nós vamos autorizar depois da votação é até 3 milhões de reais. Para adquirir os seguintes bens, fechando a administração dele no ano de 2016. Né? Letra A, do artigo 3º, reforma, melhoria, ampliação do matadouro, abatedouro municipal. Como todos sabem, o nosso abatedouro encontra-se em condições de quase ser interditado, então é do matadouro mesmo, bovino. Então, foi a solicitação que ele fez de uma das aquisições. Letra B, construção do prédio do Centro de Atendimento ao Cidadão no Horto Municipal. Letra C, iluminação pública no Horto Municipal. Letra D, reforma e ampliação da Capela Mortuária Municipal. Letra E, aquisição de uma pá carregadeira. Letra F, aquisição de um caminhão coletor de lixo.
Letra G. Construção de uma parada de ônibus e sanitários, revitalização da Praça do Distrito de Santa Zélia, localizada entre a Rua Rui Barbosa, a Rua Manuel Ribas e a Avenida Brasil. Letra H. Construção de vestiários, alambrados e iluminação nos campos de futebol suíço dos distritos de Santa Zélia e Sara Tupinambá e também do estádio Orlando Pinto. Letra I. Construção do passeio público e iluminação na Praça da Matriz do distrito de Santa Zélia. Letra J. Obra na rede de energia das avenidas Interventor Manuel Ribas, José Soares de Azevedo, Getúlio Vargas e Rio de Janeiro. Eu também quero continuar esse meu comentário e leitura, vereador Sérgio Professor, dizendo que, para nós aprovarmos, nós solicitamos ao prefeito que fizesse um levantamento de todos os empréstimos que a prefeitura ainda tem, mesmo que ele tenha feito pouquíssimos empréstimos, e ele fez, enviou à casa o documento, e nós teremos nesse ano de 2015, 2016, empréstimos que vão vencendo o prazo de pagamento, nos quais a prefeitura deixa de pagar por mês em torno de R$35 mil. E além de outros que vão também terminando até 2018, 2019, deve terminar todos os empréstimos praticamente que foram feitos por outros prefeitos, inclusive pelo prefeito Arquimedes Iroldo também. Então isso nos colocou numa situação assim, a princípio, eu não votaria para fazer empréstimos, eu sou contra fazer qualquer empréstimo num período ainda desse que está pedindo pé no freio, para a gente tomar cuidado, cautela com tudo, mas haja visto que a prefeitura tem essa capacidade de endividamento, e se ela tem capacidade para emprestar mais de 6 milhões, nós vamos autorizar 3 milhões. E fico feliz, por um lado, mesmo sabendo que é um empréstimo, que, além de obras importantes aqui na cidade, nós temos também em Santa Zélia a garantia de algumas melhorias lá para a população. E vamos, ao longo desse ano, ainda cobrando do prefeito o recap asfáltico até o distrito de Santa Zélia, né, que tem trechos intransitáveis. Então, vamos cobrando. É um projeto que eu acho difícil, inclusive, de votar, mas nós somos chamados à responsabilidade, já que vai trazer muitos benefícios à população. Então, acredito que nós temos que votar e esperar também, porque o prefeito pediu o limite de 3 milhões. Pode ser que ele consiga 500, 1 milhão, 2, a gente não sabe. Mas tomara que ele consiga os 3 milhões e venha com essas obras que o município tanto precisa. Era isso aí. Muito obrigado. Continua a palavra, senhores vereadores. Lembrando também, professor Marino, que todos nós vereadores aqui pedimos para que estivesse no projeto elencados todos para que seria direcionado, né? Porque a gente já viu tempos anteriores ali, que só fazia o empréstimo sem saber o direcionamento para onde que ia a obra. Então, nós sugerimos, nós fomos ouvidos, o prefeito fez um trabalho conosco nessa questão assim de colocar tudo na lei, para que ia esse empréstimo, justamente nesse momento financeiro, político que a gente está vendo no país aí, né? Então, nós ficamos, titubeamos no primeiro momento, quando a gente viu o valor, mas só que depois nós vamos ver item por item, e cada item elencado foi analisado a necessidade de melhoria para os cidadãos. Então, nós estamos fazendo bem dentro da lei para que aconteça aí a contento aí até o final do mandato, ou até quando, esperamos que o mais cedo possível saia, porque, como você mesmo leu aí, nós temos essa questão do abatedouro, né, senhor presidente, que é seríssimo, o abatedouro bovino dentro da cidade de Astorga, que para nós tinha que estar interditado já, só que vamos fazer as benfeitorias ali. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, senhores vereadores. Como ninguém quer usar a palavra, eu coloco em votação. Com a palavra, o vereador Maurício Juliano. Com a palavra, senhor presidente. É que você não olhou para cá na curso. Eu só queria colocar uma partezinha aí, que, como vocês mesmos disseram aqui, que
o prefeito quase não fez empréstimos já durante o mandato dele. Porque ele sempre primou para correr atrás de verbas a fundo perdido. Agora, com a situação econômica agora do nosso estado, do nosso país, isso aí fica praticamente impossível, né? Vir verba a fundo perdido. Por isso que se está recorrendo, no caso, a esses financiamentos. Como ele não fez lá atrás, praticamente ele deixou esse crédito agora para uma emergência, para, no caso, fazer essas obras aí que são tão necessárias para a nossa população. E por isso nós vamos aprovar esse projeto também, após bastante discussão com ele, das prioridades, né? Ele deixou bem aberto, os vereadores também estão trabalhando em cima das prioridades do município, e ficou bem a contento as obras aí que precisam ser feitas. Haveriam mais ainda, mas como a situação requer um certo cuidado, a situação econômica, então trabalhou-se nesse valor aí. É só, senhor presidente. Continua a palavra, senhores vereadores. Como ninguém quer usar mais a palavra, eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam se levante, aprovado por todos. Projeto de lei número 63/2015, que altera o anexo 6º da lei 2014/2008, de 5 de 5 de 2008. E o anexo 2º da lei 2019/2008, de 5 de 5 de 2008, e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei número 63/2015. Senhor presidente. Com a palavra, José Pires. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Astorga e pessoal presente em plenário. Eu quero agradecer aqui o vereador Maurício, né, e o assessor de imprensa Dario, que hoje nós foi visitar o terreno, um loteamento que vai acontecer lá, e é um lugar muito bom, né, que vai dar continuação no distrito. E esse projeto para aumentar o perímetro urbano do distrito, para fazer loteamento e fazer casas e melhorias no distrito. Por isso eu peço o apoio de todos os senhores vereadores, né, e que vote favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei número 18/2015. Como ninguém quer discutir mais o projeto, eu coloco o projeto em primeira votação. Os que concordam permaneçam como estão, o que discorda se levante, aprovado por todos. Indicação número 43/2015, que indica a execução de operação tapa-buracos nas ruas do Jardim Londrina na cidade, tendo em vista as precárias condições que se encontram para o tráfego de veículos. Indicação do vereador Marcos Roberto Carvalho. Em discussão, a indicação número 43/2015. Com a palavra o vereador autor da indicação, Marcos Carvalho. Bom, bem antes das chuvas, todos os lugares da cidade têm buracos, né? E depois dessas chuvas, que foram de 3 dias, aumentaram. Ele não só lá no Jardim Londrina, que o requerimento requer um cuidado especial lá, porque tem muitas ruas mesmo lá, tem crateras, não é nem buracos, são crateras, né? E enfim, a gente pede o apoio dos senhores vereadores para começar a operação, ou pelo menos já está fazendo lá no Jardim Londrina, porque lá tem a rua Japurá, tem umas par de ruas lá, Caloré, que está intransitável. Então, toda cidade tem, mas está difícil lá, já faz muito tempo que está lá, acho que já estava chegando a hora deles passar por lá, mas depois que essas chuvas chegou, aumentou. Então a gente está pedindo aos senhores vereadores o apoio e a compreensão do Poder Executivo, do Departamento de Obras, para estar atendendo com urgência aqueles trechos lá do nosso bairro. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a indicação número 43/2015. Com a palavra, senhor. Com a palavra o vereador Maurício Juliano. A questão do tapa-buracos aí é uma questão que está ficando complicada em virtude das chuvas, né? A outra semana eles estavam fazendo esse serviço lá. E aí já veio a chuva e tal. Então eu acho que o pedido é o seguinte, nesses dias de sol aqui, que acelere esse tipo de serviço aí, né?
porque a comunidade realmente está se sentindo bem prejudicada com os pneus aí, vários danos, né? Continua a discussão. A indicação número 43/2015. Como ninguém quer discutir, coloca em votação. Os que concordam permaneçam com estão e os que discordam se levante aprovado por todos. Como não tem mais matéria para discutir e votar, passamos agora para a explicação pessoal e a palavra está com os senhores vereadores. Com a palavra o vereador Claudionel Aristida. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, aos colegas em plenário, aos ouvintes da Rádio Astorga. Na semana passada, estivemos em Maringá, juntamente com nosso presidente, José Carlos Paixão, Luiz Carlos Lorenzão e o nosso jurídico, o doutor Antônio Augusto. Estivemos lá na superintendência da Regional Noroeste com o senhor Osmar Lopes Ferreira, do DR de Maringá. Aí, juntamente com o nosso deputado lá, Ivano Júnior, que nos representou lá no escritório do DR. E lá foi feito um requerimento para que feita uma melhoria e segurança e sinalização no contorno sul de Astorga, trevo do Parque Industrial Joaquim Fiorese até o trevo, passando pelo trevo da Sória, até a ponte do rio da Água Medina. Então lá nós anexamos fotos, notícia jornalística do Paraná Jornal, ofício e mais demais requerimentos. Aí com essa visita, nós solicitamos para ele que seja estudado uma maneira ali para fazer uma sinalização em toda essa rodovia. E aí ele prometeu de vir amanhã, às 10h30, quarta-feira, para fazer a visita em loco ali. Então nós pediríamos aqui, os vereadores que quiserem participar da visita do chefe do DR ali de Maringá, para poder apresentar todo esse problema que os usuários ali enfrentam naquele trecho ali. Então fica o convite aqui para os vereadores acompanharmos. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, seus vereadores. Com a palavra o vereador Marlino Martioli. Senhor presidente, senhores vereadores, os companheiros aqui presentes, as pessoas do plenário e da Rádio Astorga que vão nos ouvir. Hoje, no Paraná, está sendo o feriado em homenagem aos professores. E eu, além de professor, estou na função hoje de gestor de um grupo que muito me orgulha. Estar à frente de um grupo que eu estou já há muitos anos, felizmente. Mas quero... Passei meu tempo de trabalho como professor quase todo à frente da gestão. Mas eu quero parabenizar nossos dois companheiros aqui da casa, professor Sérgio Dagoni e o professor Marcos Roberto Cavalari, e dando os parabéns para os dois, eu parabenizo também esposas, filhas, irmãs dos vereadores aqui e todos os professores de Astorga e desse Brasil e do mundo todo. É uma data merecida, porque se hoje estamos vereadores aqui é graças a algum professor que nos ensinou lá no banco da escola, né? E também se temos advogados, engenheiros, enfim, tudo passa pela escola. E nós estamos passando por um momento na escola talvez mais difícil do que nunca, porque a escola acaba sendo um espelho da sociedade. Uma sociedade com problemas passa a fazer uma escola também com problemas. Uma sociedade violenta, onde as pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos, nós passamos a ter alunos que fazem isso dentro das escolas. Então não é só de Astorga, é do Brasil todo e acredito que do mundo todo. Uma pena que no Brasil as leis são muito mal acabadas a respeito da educação. A criança tem direito, mas os deveres são pouco cobrados.
E a gente se vê assim à frente das gestões sem quase nada a fazer diante de tantas infrações que a gente tem dentro das escolas. Então, com isso, o professor passa por um desgaste muito grande. O professor ele fica tenso, em vez de ele estar ali preparado só para transmitir o conteúdo, para conduzir as aulas, a apreensão do conteúdo, ele acaba ficando tenso, que ele não sabe, a qualquer momento pode sair uma briga, ele ainda acaba sendo punido por uma situação desagradável que venha a surgir dentro da sala. Então, a essa nossa categoria que tem feito muito, e que quando chega à beira da aposentadoria já está sucateada, porque deu a sua vida em prol de algo que nem sempre corresponde àquele trabalho árduo que teve na sua vida inteira. Então, eu parabenizo toda a categoria. Nós estamos principalmente nesse ano, num ano atípico, um ano difícil, onde, devido à busca dos direitos da categoria, agora vem também as punições, né? Onde a própria PP Sindicato se tornou um pouco culpada de querer adiantar o final do ano letivo e jogar os professores para trabalhar sexta aula, ou sábado, feriado. Enfim, nós estamos ali fazendo assim, como sempre, nós somos pessoas de caráter obedientes e vamos cumprir o que nos é imposto pela lei. Mas ficou difícil trabalhar até o final do ano e no começo do ano que vem, para concluir o ano letivo de 2015, com aulas aos sábados, enfim, em alguns lugares do Paraná teremos sexta aula. Em Astorga, dado aos problemas do transporte, não vai ter nenhuma escola com sexta aula. E voltaremos em fevereiro para concluir o ano letivo, de novo trabalhando aos sábados, e vai terminar um ano em seguida começar o outro. Então, dizer à categoria que nós estamos juntos nesse trabalho, é um trabalho coletivo, que eu admiro muito o trabalho de sala de aula do grupo, dos professores, e dar os parabéns por essa profissão tão árdua que faz todas as outras. Ela é que puxa e que faz todos os outros profissionais hoje serem bons. E se não são tão bons, graças a Deus não é culpa do trabalho nosso, que a gente tem feito o melhor do grupo. Então, parabéns a todo o grupo. Volto a frisar, parabéns aos nossos companheiros aqui. E parabéns às pessoas ligadas diretamente das famílias, os outros vereadores que não são professores, mas que têm na sua família professores muito próximos e que sabem do trabalho árduo que é no dia a dia, do cansaço que é e o nervosismo que dá nas pessoas em ficar numa sala de aula onde as crianças estão tendo muita liberdade, muito direito e pouco dever. Mas dar os parabéns então a todos e dizer que vamos tocando, vamos fazer o nosso trabalho, né? Da melhor maneira possível, para que tudo seja cumprido e que todos chegam ao final com satisfação. Era isso, então, muito obrigado. Continua a palavra dos vereadores. Com a palavra o vereador Sérgio Agorno. Senhor presidente, o senhor fica bravo comigo hoje, mas são vários pontos aqui que a gente tem. Boa noite a todos, aos ouvintes da Rádio Astorga, as pessoas aqui presentes no plenário. Recebemos aqui o Tribunal de um resumo financeiro, né, advindo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, da Associação Esportiva de Astorga, né, cobramos a semana passada, e aqui o senhor presidente, o Alexandre, né, que é o presidente da Associação Esportiva, né, que é comandada pelo diretor de esporte também, que é vinculado, evidentemente. Então nós recebemos aqui, vamos analisar, e espero não ter que cobrar, né, que sempre venha conosco aqui para a gente. Como a gente aprovou a lei, então a gente tem que verificar as contas se está indo de acordo ou não. Outra coisa que eu pedi hoje, quero mandar um recado para o pessoal lá do Vitória Régia. Eu recebi hoje 2 ligações de moradores lá, falando da sujeira que estava na rua, né? Galhos de árvore e tudo, e que passou cortando árvore umas 2 semanas atrás, que eu vi lá cortando alguns galhos. E ficaram muitos galhos na rua. Então, quero lembrar, recebi 2 ligações hoje de moradores lá, já entrei em contato, né? Já entrei em contato com o Manuel, entrei em contato direto com o Manuel, porque eu já estou cansado de ficar pedindo para
né, para os diretores. Uns a gente pede, são bem atendidos, graças a Deus. Outros a gente pede, não somos tão bem atendidos assim. Mas tudo bem. Então pedi para o Manuel, já foi colocado na escala lá. Essa semana ele estava em Santa Zélia hoje, para fazer a limpeza. E essa semana ainda vai passar ali no Sol Nascente, no Vitória Régia, para fazer a coleta dos galhos. Eu achei muito interessante, senhor presidente, que o morador ligou e falou para mim assim: ó, Serginho, cortaram as árvores aqui, eu não quero jogar o resíduo, né, os galhos, eu não quero jogar lá no fundo, como muitos fazem. Então, eu gostaria, então, nós solicitamos e essa semana já foi colocado lá na prioridade para se passar no Sol Nascente, Vitória Régia, Lioja, ali para catar esses galhos que estão ali. Então, toda a região de Astorga está precisando, não só específico Vitória. Tá ok? Segundo, eu quero parabenizar, né, o Dia das Crianças, né, que foi ontem e tal. Parabéns a todas as crianças, que é um dos grandes exemplos que nós temos, porque tem um provérbio que diz que enquanto houver criança, é porque Deus tem esperança, e realmente as crianças a criança é a esperança de um mundo melhor mesmo. Então vamos educá-la, tal. E também parabenizar toda a equipe da Igreja Católica ali, né, que teve a novena. Foi um trabalho muito bonito, participei de alguns dias, Ademir, eu sei que você esteve todos os dias presente lá. Parabéns a toda a equipe aí da Igreja Católica, tal. Vi que se empenharam em fazer essa novena, um trabalho bacana de religião, e que as pessoas realmente foram. Então, parabéns a todos que promoveram ali, ao padre e a todos da igreja, que foi um momento de fé muito bonito dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa cidade. Outra, eu quero o seguinte... Eu quero pedir desculpa aqui, porque são todos amigos nossos, né? Tanto a Norma Lopes, a Midori, a Marinês Aninha, a Janaína Aguilera, que é a filha da Gil, que é amiga minha, conheço desde pequena. Nunca, em nenhum momento, eu quis ofender o trabalho de vocês quando eu questionei a questão do Conselho Tutelar. Certo? A eleição do Conselho Tutelar. Eu sabia muito bem que tinham, tudo que vocês escreveram aqui, eu estava sabendo que teve o amparo, teve um grupo que foi feito uma equipe, né, de uma comissão que estava desempenhada a fazer o melhor possível a eleição do Conselho Tutelar. Aqui mesmo, na casa, não precisa ficar ofendida por calúnias na questão da energia elétrica. Eu mesmo fui um defensor, eu mesmo falei naquele dia aqui, avisei na terça-feira, falei para os demais que estavam aqui que a questão da luz, quando alguns que estavam aqui no plenário disseram da questão que acabou a luz, e estava aqui, ó, utilizamos, senhores vereadores, recurso, funcionários idôneos que estão sendo caluniados, inclusive de uma suposta queda de energia. Quem saiu na defesa fui eu. Porque quando nós arrumamos a câmara aqui, eu vi que ficou interruptor do lado da porta de vidro. Se encosta, apaga. Por várias vezes teve esse apagão aqui. Então, quem saiu na defesa, porque quando chegou meus ouvidos na segunda-feira que tinha apagado a luz, eu falei, de forma alguma, ali a luz ela apaga no momento. Então não precisa ficar ofendida com essas calúnias, porque não é calúnia, e eu que saí em defesa aqui para falar que realmente tinha um problema de queda de energia, mas não era queda de energia, é só encostar ali que o interruptor apaga. Então, isso daqui, eu acho que nem haveria necessidade de você colocar como calúnia aqui na carta de esclarecimento. Gostei da carta de esclarecimento, do CMDA-CA mandou. Tem que ser feito assim, tem que esclarecer. Tinha que ter mandado uma carta dessa antes da eleição para esclarecer a gente. Em nenhum momento eu quis ofender o trabalho, e não precisa, tanto não quis ofender, que aqui vocês colocaram que CMDCA se sentiu ofendido com as palavras, minhas palavras aqui, e estão repudiando. Eu não repudio o trabalho de vocês, então de forma alguma vocês podem repudiar o meu trabalho. Porque o meu trabalho é justamente eu ouvir do povo, ouvir das pessoas e tive presente. Em nenhum momento eu difamei alguém aqui, falei do não trabalho, falei que realmente houve uma desorganização no horário. Isso é notório, isso não é o Sérgio da Goiânia que está falando, a cidade toda falou. Então não precisa repudiar minhas palavras, por quê? Porque não houve compromisso. Compromisso eu tenho mesmo. Compromisso eu tenho. Eu tenho compromisso com a verdade e tenho compromisso em apurar os fatos. Então, na nota de esclarecimento, então tem que prestar muita atenção no que escreve, porque eu apurei os fatos.
Tanto que eu procurei saber da senhora Janaína como que foi o processo. Na segunda-feira busquei a lei, busquei ouvir, fui atrás, pedi para o nosso assessor de imprensa que buscar a lei, eu já tinha a lei, eu vi como que era. Então eu busquei o conhecimento, as veracidades dos fatos eu busquei. Então colocar aqui que não houve compromisso meu, sim. Vocês me conhecem, todos vocês me conhecem, sabem da minha idoneidade e que eu busco a veracidade dos fatos. Então contra os fatos não existe, não precisa argumentos. Realmente foi meio tumultuado? Foi. 4 horas foi pouco? Foi. E as 4 horas realmente privou o direito de voto. Quem ia viajar de manhã poderia ter ido lá votar e foi embora, como muitos colegas nossos, tenho certeza que amigo de vocês também, foram viajar sem votar, porque não era obrigado, porque tinha compromisso de manhã em outra cidade. Então, tinha que ter pensado nisso, colocar a eleição o dia todo. Então, dessa carta de esclarecimento, eu esclareci aqui essa questão da luz, fui eu que saí, então não precisa ficar se sentindo, sofrendo aí de calúnia, porque não houve calúnia nenhuma em relação a isso, e que eu busquei, sim, a veracidade dos fatos. Fui lá, busquei, eu não falei a esmo aqui, não fiquei falando a torta direito, porque eu conheço o trabalho tanto da Norma, da Midori, da Marinês Zanin, da Janaína, sei que é um trabalho competente, eu sei onde que elas colocam a mão, a coisa dá certo, mas não é só isso, é uma equipe. É uma equipe. Infelizmente, um ou outro fica a desejar, então todo o meu direito à resposta aqui, né, presidente do CMDCA, gosto muito, mas realmente não precisa repudiar minhas palavras, porque minhas palavras foram retiradas da verdade e de pessoas que me elegeram lá, que eu vi, pessoas que chegaram a mim, eu busquei os fatos antes de eu poder emitir alguma opinião aqui dentro. Então, ótima a carta de esclarecimento, tá ok? Então, e na próxima, vamos que corra tudo bem. Nesse momento, senhor presidente, eu quero parabenizar não só o professor Marino, mas o professor Marcos, e cumprimentar todos. Porque professor, todos nós temos um pouco de professor. Talvez não tenha o diploma que dá aula, que tem aquilo como seu sustento, como nós 3 temos aqui. Entendeu? Mas todos nós somos professores. O presidente, o João que está aqui, o Lorenzão, o Claudinero, o Maurício, o Osnírio, o Ademir, todos nós somos professores porque nós ensinamos sempre algo a alguém. Pode ser para um filho, para um neto, para um sobrinho, para a sociedade. Nós estamos mostrando aqui quem somos nós, né? Esclarecendo, levando a verdade para o povo de Astorga. Então todos nós temos um pouquinho de professor dentro da gente, porque todo dia a gente está ensinando algo a alguém. Mas como o dia 15 vai ser feriado, não vai ser feriado e hoje está sendo comemorado o dia, eu acho errado, porque acho que tinha que ser dia 15, é mais uma do governo aí, passou, né, com acordo com o pessoal. Seria bacana dia 15, porque a gente comemora o aniversário, aquele dia tinha que ser, né, mas tudo bem, foi hoje, então quero mandar um abraço todo especial a todos os professores do país, os professores do estado do Paraná, principalmente do estado do Paraná, que sofreu muito esse ano, foi um ano muito difícil, entramos na greve aí, tivemos aquele 29 de abril que nunca vai sair da nossa memória, principalmente a nossa que estava lá junto, e avisando que nós estamos em sala de aula, né, professor? Estamos respeitando o calendário, estamos fazendo a nossa parte, só que o governo continua não nos respeitando, mandando essa mudança de calendário aí, deixou tudo no começo lá, depois os núcleos fizeram suas intervenções, cada município ia ficar fazendo seu calendário. Astorga, como os outros 398 municípios do Paraná, fizeram o seu calendário, estava tudo caminhando certinho, assim, o calendário, todo mundo com seus compromissos, não ia precisar mais ao sábado ia ser ocupado com capacitação e outros encontros dos professores, como conselho de classe, e que nós iríamos até o final de fevereiro. Mas, mais uma vez, o governo do estado mostrou sua incompetência e que ele tem pessoal lá também incompetente e incapacitado, que muda, acho que pode mudar tudo assim de uma hora para outra, fez o maior parafernália na escola novamente essas 2 semanas para encaixar as aulas ao sábado, os alunos ao sábado vão ter que estudar a partir do dia 24 agora de outubro, vão ter que ir na escola de manhã, à tarde, à noite. Então ele mexeu com toda a estrutura da escola. E aí eu pergunto, vai ter merenda para o sábado? Porque a merenda já está acabando na escola, tem aluno comendo pão com margarina. Né? Quando tem.
Os diretores estão, pisando miúdo aí para arrumar merenda com o município, com as coisas, sem dinheiro, né? É só acrescentar o dinheiro que os diretores são capacitados para trazer a merenda para a escola. Então, eu quero que os pais visitem a escola, eu quero que o pai veja como que estão as escolas estaduais. Realmente nós estamos com uma dificuldade, não só aqui, mas no país todo, no Paraná todo. Aqui em Astorga, os diretores, eles rebolam para dar o alimento para os alunos lá, mas está complicado. Então, mais uma vez, o governo do estado vem mostrando aí que não tem respeito nenhum ao professor. Mas, aos meus colegas de trabalho, eu quero mandar um abraço todo especial para o pessoal de Astorga e da região aqui, que nós estivemos lá no dia 29 de abril, encaramos aquela greve, aquela bomba, tudo, para mostrar para a sociedade que a mudança se faz com a educação, senhor presidente. É dentro da sala de aula, por isso que semana passada a questão do Conselho Tutelar, eu deixei enfatizado a importância de um Conselho Tutelar como sendo uma rede junto conosco lá na escola, porque é ali dentro da sala de aula que a gente consegue mudar o cidadão. É na sala de aula. A sociedade tem que observar melhor a escola, os pais têm que frequentar melhor as escolas, tem que nos ajudar enquanto professor, porque na sala de aula está difícil, eu sei que dentro da sociedade também está difícil, mas é ali que seu filho passa 4 horas. Então, vamos parabenizar todos os professores, não só por essa data, mas todos os dias estamos lá. Então, em especial, as pessoas de Astorga, os professores aqui do distrito e de Astorga, que estiveram junto na nossa greve aí do começo do ano, mostrando essa democracia que nós mostramos para todo o estado do Paraná. E parabéns, Deus nos abençoe, continue nos dando sempre força, sabedoria para ensinar, né? E que a gente cumpra a nossa missão, porque realmente o professor hoje é uma profissão árdua que a sociedade tinha que valorizar muito mais enquanto profissional, tá ok? Muito obrigado e outra coisa, para fechar, parabéns, né, aos professores e tal, quero mandar um abraço pro meu irmão, desculpa aí pegar carona, vai fazer aniversário, tem um monte de aniversário dos meus irmãos. E, senhor presidente, eu quero deixar aqui, nós fizemos um contrato com a Rádio Astorga. Nós fizemos um contrato com a Rádio Astorga, lá, ano passado, ano retrasado, para toda essa legislatura, e lá nós estipulamos o horário para que fosse transmitida a sessão na Câmara. Só com essa mudança que teve na rádio agora, entendeu? Estão colocando a sessão da Câmara 1h da tarde, 10:50, 1h. Não, está colocando. Eu ouvi, eu quero que meus colegas aqui que ouviu semana passada, está colocando 10:50. Eu cheguei no colégio 10:50, está colocando, não é a primeira vez, é mais tempo. Eu sei que no contrato são 2 horas de transmissão. Se tem assunto ou não tem assunto. Mas eu acho que está vendo alguma coisa errada. O Nelson começa a falar, lá dentro, só mete a boca na Dilma, não mete a boca no governador, que está ferrando todo mundo do Paraná. Tinha que falar do governador, porque quem está estrupiando mais nossa vida, me desculpe o termo, quem está machucando mais o bolso dos paranaenses é o governo do Estado. O governo federal está machucando? Tá. Mas o governo do Estado está pior ainda, porque está tirando mais coisas da gente. Então tem que falar do governo, não só do governo federal, não. Então, eu quero que veja o contrato, já pedi para o advogado ver, lá no contrato está às 12h30, então eu gostaria de fazer, porque nós temos no contrato, nós podemos mudar o horário, podemos cancelar a rádio a todo momento. Nós temos esse direito que nós deixamos na época, tudo certinho. Então eu gostaria que no contrato fosse respeitado, colocasse 12h. Porque tem muitos amigos nossos que saem do serviço das 11 à 1 da tarde, não está ouvindo mais a tribuna. Não sei que lá no Estado já te cobraram, não. Está passando 1h da tarde a tribuna. Então ela tem que ser do 12h à 1. Se o Nelson ou a Rádio Astorga tem algum compromisso, né, professor Marino? Se tem um compromisso na quarta-feira, começa mais cedo, dá uma pausa e tal, mas deixa a quarta-feira, porque nós pagamos R$ 2.300 para transmitir. Não é de graça. Nós estamos pagando com dinheiro da população. Então a população tem que ouvir no horário, tem que ser no horário do almoço. Sempre teve no horário do almoço. Começava sempre 10:00, meio-dia. Hoje está começando em torno de 1h da tarde. Está errado. Então eu gostaria que a casa se manifestasse, o Dario, que é o nosso assessor de imprensa, o senhor como presidente, amanhã deixasse claro que nós queremos que comece meio-dia. Se tiver que fazer alteração no contrato lá para meio-dia até 1h30,
faça. Mas no contrato eu já tive o compromisso de orar, é do 12h30 às 2h30, são 2 horas. É 12h30 que está no contrato, mas nós podemos mudar o contrato para o 12h, porque sempre foi um acordo feito, colocamos 2 horas, mas foi um acordo verbal, que nós falamos que começar no máximo 12h a transmissão, porque é o horário que o pessoal está em casa. Não 1h da tarde, começa a falar, depois coloca a tribuna lá e ninguém fica ouvindo a sessão na Câmara e nos cobra aí, tá ok? Então, um abraço a todos, muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra aos seus vereadores. Com a palavra o vereador Marcos Cavallari. Senhor presidente, senhores vereadores, aos amigos aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Astorga, meu boa noite. Senhor presidente, agradeço aos senhores vereadores pelo apoio do meu requerimento sobre a Operação Tapa Buraco no Jardim Londrina, mas aproveito essa oportunidade durante as explicações pessoais, cada vereador tem um período para falar, que se estenda também para outros bairros. Na saída ali para Pitangueiras, ali perto da igreja, ali na saidinha de Pitangueiras, aqui na Camilo Ramalho Mato, no final da rua, tem várias crateras também lá. Lá no contorno também, professor, indo para Santa Zélia, nossa, lá tá difícil, ali descendo ali pela São José, indo para Santa Zélia ali atrás. Lá é do Estado, mas aquilo lá não vai poder ficar daquele jeito, porque está intransitável lá. Indo para Santa Zélia, ali naquele contorno. Nossa, mas aquilo tá de um jeito que, olha, eu passei lá, desvia de um, cai dentro do outro. Lá tá insuportável. Eu imagino como que está sendo difícil para os caminhões, para os moradores que vai para Santa Zélia, enfim. E isso, vindo do distrito Sara também, ali, né, o Osniri mora no distrito, passa ali todo dia, ele tá vendo também, tá até sinalizando aqui que tá... Rodovia? É. Não, a rodovia estava ruim, esses dias a prefeitura teve que dar 4 pessoas e o DR deu material para tampar buraco. Mas não é falta do município não, está sendo falta do Estado, hein? Do Estado. Fez, mas daqui uns 5, 6 dias já está tudo ruim de novo, não adianta com essa chuva. Essa chuva saiu tudo, né, Osneri? Mas só que não é compromisso do município. O Estado, né? Ajudou com o pessoal, né? Fez uma parceria. Mas já melhorou bastante. Mas só que daqui mais uma chuva ou 2 já estraga tudo de novo. Então, tem muitos lugares, né? O que essa chuva fez muitos buracos, tem muita cratera. Então o pessoal está cobrando a gente, então vai ter que pedir à prefeitura, os meninos trabalham lá, eles são empenhados em fazer o serviço na cidade, mas acho que precisa colocar mais pessoas para auxiliar eles, para ajudar, só 2, 3 tá fazendo a operação tapa-buracos é difícil, senhor presidente, então precisa a prefeitura disponibilizar mais pessoas para ajudar os meninos, né, os funcionários que fazem esse serviço, porque 2, 3 é complicado, né, então precisa de mais funcionários, então a gente fica nessa oportunidade pedindo ao prefeito que coloque mais pessoas a ajudar os meninos a fazer essa operação tapa-buraco pela cidade, né? Então, o prefeito conversando conosco, bem lembrado pelo professor Marino, que ele disse que é prioridade em arrumar as ruas, em fazer essa operação tapa-buraco, enfim, arrumar definitivamente, sanar esses problemas que tem pela cidade, né? Ele assumiu esse compromisso aqui aquele dia conosco, conversando, nessa reunião que ele teve aqui conosco, e isso é muito importante, porque os moradores estão tudo desesperados, e eu também comprei um carro, todo mundo, né, a maioria do povo tem carro, e é difícil mesmo, né, gente? Arrebenta as rodas, o professor, aqui o Sérgio agora está falando também, ó, gente, é difícil para os moradores, né? É muito difícil, aí as oficinas até agradecem. Bicicleta, moto, todo mundo anda, né? Então é complicado. Então eu estou pedindo aqui, por gentileza, para que a prefeitura tome essas providências mais rápido, assumindo o compromisso com o prefeito conosco aqui. E também dar parabéns às crianças, né, os adolescentes, né, que ontem foi o dia da criança, que todos, vai ser o progresso do nosso país, vai ser o futuro das crianças, como bem lembrado o professor Marino, o professor Sérgio, né, dando parabéns a todas as professoras do Estado, parabéns para as professoras do município de Astorga, do Sara, Santa Zélia, Tupinambá. Eu também, como professor, parabenizo o Sérgio, que é professor, ao professor Marino também. Como o Sérgio disse, todos nós aqui somos professores. Porque a gente ensina os filhos, os primos, os colegas, a gente sempre dá uma orientação, né, de como lidar com certas questões da nossa vida. Então, fica aqui meus parabéns às professoras do Estado, de todo o Brasil e do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra aos seus vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Maurício Juliano.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes e os ouvintes da Rádio Astorga. Apesar de todos os problemas que nós tivemos nessa eleição para o Conselho Tutelar, eu queria deixar aqui um parabéns para o pessoal que se envolveu nessa eleição. Todos que colaboraram, que trabalharam, que se dedicaram. E apesar dos probleminhas que tiveram, nós sabemos assim que tantos os candidatos como as pessoas que trabalharam, que se envolveram nessa eleição, são pessoas sérias. E apesar de todos os probleminhas que tiveram aí, ainda conseguiram levar com maestria o resultado dessas eleições até o seu término. Quero parabenizar a todos que se candidataram, que fizeram o seu trabalho, visitaram, pediram voto, e principalmente parabenizar aos que foram eleitos e desejar a eles um bom trabalho, né, que é um trabalho muito sério, cheio de espinhos, cheio de dificuldades. Nós sabemos que é complicado, não tem horário, não tem nada, né? E que Deus abençoe eles, porque na maioria das vezes estão mexendo com crianças, né? Estão salvaguardando, né, a integridade das crianças e vão bater de frente com muitas situações aí muito complicadas. Quero parabenizar também as crianças, mas também a todos que se envolveram durante vários dias aí, as associações de bairros, o pessoal voluntário, a todos que colaboraram, que prestigiaram, que deram a sua contribuição. Parabenizar lá a equipe da Associação do Vila Olívia, do Vera Helena, o pessoal lá que se une todo ano lá em Tupinambá, né, Zé? O pessoal colabora lá também. O pessoal lá de Santa Zélia, e Sara. Enfim, todos que colaboraram, né, para que durante esse trabalho todo pudesse escolher a coisa mais importante dessa festa, dessa movimentação toda, que é o sorriso das crianças. Então eu quero parabenizar o trabalho bonito que vem sempre sendo feito aí. Quero também parabenizar a todos os professores pelo seu dia e principalmente parabenizar os nossos companheiros aqui, o professor Marinho, o professor Sérgio, o professor Marcos. Que Deus abençoe vocês e que dê muita luz, muita paciência e muita força de vontade para tocar. Que nós sabemos que é uma profissão que exige muito, né, do educador. Tomara que tenha mais 100 anos pela frente do professor Marinho. E quero pedir também, vamos pedir pela rádio mesmo, né, que olhe com carinho as estradas ali da Sória. O Claudinei tem propriedade lá. Dia de chuva ele não vai lá, porque acho que ele não consegue sair de lá, né? Essa estrada da Sória está intransitável quando está chovendo. Já acabou-se as pissarras que tinha ali. Nós sabemos que a prefeitura está desenvolvendo um trabalho bom, estava lá fazendo a serrinha esses dias. E é demorado. Mas a estrada da Sória é terra roxa. Ali quando chove, ali a coisa tá feia. E tem muita granja de frango lá para baixo, os caminhões sobem ali praticamente arrastados. E as reclamações ali estão geral, né? O prefeito já nos disse que após a serrinha, disse que vai fazer aquela estrada da Sória. Então nós estamos pedindo urgência nesse trabalho aí, porque a situação ali, eu acho que hoje é a estrada que está mais debilitada, que está intransitável, porque dia de chuva ali, olha, o pessoal está passando apurado ali. Hoje nós fomos até verificar em loco também a situação ali da ponte entre Santa Zélia e Sara, né? Que devido à grande quantidade de chuva, nós fomos lá, né? O Zeri pediu para a gente lá ver, nós fomos lá dar uma olhada. Que tem um buraco muito grande perto da ponte. Então nós ligamos lá para o pessoal ali responsável por esse conserto. Eles disseram para nós que hoje já seria mandando lá, né, o maquinário para dar uma arrumada lá. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, senhores vereadores.
como ninguém quer mais usar a palavra, só lembrando que hoje, dia 13 de outubro, Santo Eduardo, o confessor, né? E dia do fisioterapeuta. Na noite do dia 18 de outubro, terá início o horário de verão, às 0 horas, né? Adiantar 1 hora. E o horário de verão termina no dia 21 de fevereiro de 2016. Eu também quero aqui dar os parabéns pelo Dia das Crianças, que foi ontem, né? Os vereadores já comentaram também. Parabenizar também a todas as professoras, né? Tanto do Estado como do município. E também ao professor Marino, Sérgio e o Marcos, né? Todo mundo já disseram, mas também não poderia deixar de parabenizar pelo dia. Não havendo mais assunto a tratar, dou por encerrada a sessão. Portanto, senhoras e senhores, está encerrada mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, neste dia 13 de outubro de 2015, hoje terça-feira. Foi a 29ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores, terceiro período da 15ª legislatura. A presente sessão ordinária foi presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Martioli, com a presença dos demais vereadores Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Claudneri Chida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, Sérgio Daguano e Luiz Carlos Lorenzão. Só para repetir o que o presidente já disse antes, no encerramento desta sessão, que ontem foi dia 13 de outubro, foi dia de Santo Eduardo, o confessor. E na noite do dia 18 de outubro, portanto no próximo domingo, terá início o novo horário de verão de 2015. Começa às 0 horas, tem que adiantar os relógios, em 1 hora todo mundo já sabe desse procedimento. O horário de verão termina no dia 21 de fevereiro do ano de 2016. Portanto, domingo, início do horário de verão. Senhoras e senhores, está encerrada, portanto, mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Que todos tenham uma boa tarde e até a próxima terça-feira.